Selic, IPCA, CDI, Helder, eu quero investir, mas essa sopa de letrinhas não me deixa. Eu não consigo entender como é que funcionam essas siglas. Essa aula aqui eu vou explicar para você o que é a tal da Selic, o que é CDI e o que é inflação, também conhecido como IPCA. Vamos lá para a aula. Bom, eu sei que eu falo para você que tudo que eu falo é importante, né? Mas essa aula aqui é muito importante, realmente. Então, como eu falei na introdução ali, entender um pouco do porquê que você deve investir, Selic, IPCA, o que é isso, já começou ali a sopinha de letrinhas, né? Então essa aula aqui vai te ajudar bastante a entender como é que funciona o mercado financeiro como um todo. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é, por que eu devo investir? Né? A gente sempre tem aí um debate muito forte de, mas eu deixo o dinheiro guardado lá no banco, eu deixo o dinheiro lá na corretora, o dinheiro não rende muito bem. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar sobre investimentos. Então, se você não investe ainda, por quê? Primeiro, eu não entendo investimentos, eu não sei onde investir, eu não sei como começar a investir. Então esses conteúdos todos que a gente está fazendo aqui são justamente para te tirar dessa ideia de que você não consegue investir. Qualquer pessoa consegue investir, né? E o primeiro motivo do porquê você deve investir, ele está presente em algo que você vê no dia todo. Todo dia você vê na sua vida isso acontecendo. Só que você não sabe o que é isso, né? Esse bichinho chama inflação. Esse aqui é o primeiro e mais importante motivo pelo qual você deve investir. Né? E aqui eu trouxe um exemplo, né? Eu trouxe essa garrafa de Coca-Cola aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Mas o que é importante você entender sobre inflação? Inflação é algo que está presente na sua vida. Você sente ela todos os dias, quando você vai ao supermercado, quando você paga a escola dos seus filhos, quando você compra ali o seu almoço, quando você compra ali o seu jantar. Tá? Ela está presente ali e você só não sabe o que é ela e como ela é traduzida, como ela é explicada pelo mercado. Então essa aula aqui é um pouco para explicar sobre isso, né? Vamos lá. Primeiro, o que é inflação? Então eu trouxe aqui essa garrafa de 2 litros de Coca-Cola, esse ano e esse valor, né? Basicamente aqui o que eu quero dizer. 2 litros de Coca-Cola, lá em 2006, custavam, né, em 2006, custavam R$ 3,50. Ou seja, se eu saísse de casa com R$ 3,50 no bolso, eu ia no supermercado e eu conseguiria comprar uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros naquele momento. Tá? O que aconteceu com o passar do tempo? Digamos que eu saí para comprar essa Coca-Cola, esqueci o dinheiro lá no bolso da calça e não voltei mais a usar aquela calça por um bom tempo. Né? Eu engordei, fiquei ali um pouco mais rechonchudo e não consegui mais usar aquela calça, então eu acabei esquecendo aqueles R$ 3,50 lá no bolso da calça. Depois de algum tempo, né, 6 anos depois, eu consegui, né, comecei a malhar, comecei a ir na academia e pude usar aquela calça, né? Achei lá a calça no armário e falei, essa calça aqui não me servia mais, agora ela vai servir. Coloquei a calça, enfiei a mão no bolso, achei lá os R$ 3,50. E aí com esses R$ 3,50, 6 anos depois, né, então lá em 2012, eu fui ao supermercado para comprar a Coca-Cola de novo, né? Até lembrei, né? Falei, nossa, eu tinha guardado esse dinheiro aqui para comprar uma Coca-Cola, deixa eu ir lá no supermercado agora e vou comprar a Coca, então, que eu queria comprar lá de 2 litros aqui para minha família, para mim, né? Cheguei lá no supermercado e descobri que aqueles mesmos R$ 3,50 não compram mais uma Coca de 2 litros. Então, em 2012, 6 anos depois, o mesmo dinheiro, R$ 3,50, não compram mais o mesmo produto. O que aconteceu? Né? A gente teve o efeito da inflação. Não é que a Coca-Cola ficou menor, é que o preço para fabricar a Coca-Cola, né, então os ingredientes ali da Coca-Cola, ficaram um pouco mais caros. E aí a fábrica da Coca-Cola, obviamente, teve que repassar esse custo para os seus consumidores. E eis que, com o mesmo dinheiro, você já não compra mais 2 litros de Coca, você compra uma Coca de 600 ml só. Né? Então, porque a Coca de 2 litros agora deveria estar custando ali, sei lá, R$ 5,50, R$ 6, alguma coisa assim. Então você não consegue mais comprar com R$ 3,50. Então, o mesmo dinheiro vai comprar uma Coca de 600 ml. Isso é inflação, é o quanto o seu dinheiro parado estava lá no bolso da calça jeans, lembra? Estava parado, ele não estava investido, ele não estava em nenhum tipo de aplicação que estava te rendendo alguma coisa. Então, ele parado ali, ele perdeu valor. Perdeu valor ao longo do tempo. Então, o primeiro motivo pelo qual você deve investir e começar a pensar em investir é para preservar o seu patrimônio, para preservar o seu dinheiro. Se você, ao invés de ter colocado aquele dinheiro na calça jeans, esquecido ele lá, tivesse investido ele em qualquer coisa que pagasse uma taxa Selic, que pagasse inflação mais 6%, alguma coisa assim, você provavelmente teria os R$ 6 suficientes para comprar uma Coca-Cola de 2 litros aqui em 2012. Então entende que você está só preservando o seu poder de compra fazendo esse tipo de coisa, né? Investindo dinheiro em alguma coisa que paga ali Selic ou IPCA mais alguma coisa, você está basicamente preservando, você não está ficando milionário.
Você não está multiplicando esse dinheiro de forma a ficar milionário em 2 anos, em 3 anos. Não é isso. E é justamente aí que está o erro da maior parte das pessoas. Quando ela investe o dinheiro e ela vê que está rendendo um pouquinho só, ela fala assim, não vale a pena investir. Para que eu vou deixar meu dinheiro aí investido? Eu vou consumir esse dinheiro, eu vou gastar com outras coisas, coisas que inclusive às vezes perdem valor ao longo do tempo, né? A compra de um carro, por exemplo, você compra um carro zero e tira ele da concessionária, imediatamente ele está valendo ali 15%, 20% menos do que ele valia 1 minuto atrás antes de você tirar ele da concessionária. Então esse consumismo, ele acaba atraindo as pessoas para você ter o prazer imediato e não pensar no futuro. Mas está aqui, ó o que acontece com o seu dinheiro e isso continua acontecendo ao longo do tempo, né? Lá. Em 2024, por exemplo, a gente precisa até atualizar aqui para 2025, 2026, acho que nem compra mais aquela de 200 ml, né, que é aquela latinha pequenininha, acho que ela compra aquela outra lá de 140 ml, alguma coisa assim. Então, ó, com o mesmo dinheiro, é o mesmo valor. O dinheiro não mudou. O que mudou é o que eu consigo comprar com esse dinheiro ao longo do tempo. Então, pense nisso antes de falar, não vou investir paga muito pouco, não vale a pena, tá? Vale sim, pelo menos para você não perder dinheiro. Não que não seja para você ficar milionário, talvez esse não seja o seu objetivo, né, ter um patrimônio gigantesco, muito grande ali, inclusive para deixar para sua família, para os seus filhos. Mas, se você pensa em não perder dinheiro, você tem que investir. Então começa aí o primeiro ponto importante sobre essa aula aqui. Agora, uma vez que você entendeu a inflação e você já sabe que você tem que investir para pelo menos preservar o seu dinheiro, o poder de compra dele ao longo do tempo, aí você cai numa outra siglinha ali, numa outra sopinha de letrinhas, que também às vezes pode te confundir, que você deve ouvir bastante aí no jornal, né, e na internet, enfim, muita gente falando essa sigla, né? Essa sigla é a Selic. E o que é a Selic? Para ficar muito claro para você, Selic é a taxa básica de juros. É como se fosse a taxa de referência. É a taxa para que todo mundo olha quando precisa precificar alguma coisa. Então, por exemplo, você vai colocar o seu dinheiro lá no banco, você vai investir o seu dinheiro no banco. Qual é os juros que o banco vai te pagar? Qual que é o percentual que ele vai te remunerar pelo seu dinheiro lá no banco ou na corretora? É algo muito próximo à taxa Selic. Então, ele usa como referência a taxa Selic para poder remunerar o seu dinheiro ali, tá? Outro lado, né? Olhando aí para o outro lado do sistema financeiro. Quando você vai pegar um empréstimo, né? Então você não tem dinheiro sobrando, tem dinheiro faltando, precisa pegar um empréstimo. Qual que é a taxa de juros que você vai pagar ali para o banco para obter aquele empréstimo? Também tem a ver com a taxa Selic. Ah, Helder, agora você está querendo me enrolar aqui. Você está querendo dizer que o banco vai me emprestar a uma taxa igual à mesma taxa que ele me paga quando eu deixo dinheiro investido? É claro que não. Né? Mas a taxa Selic é uma referência para ambos. Então, no empréstimo que o banco te faz, o que ele coloca na conta? Taxa Selic, que seria quanto que ele, banco, iria ganhar se ele deixasse aquele dinheiro no investimento mais conservador que ele pudesse encontrar. Né? Então ele ia ganhar, né, vamos pegar aqui o momento de agora, 15%. Né? Então beleza, se eu vou ganhar 15% ao ano, se eu deixar o meu dinheiro paradinho aqui, para eu emprestar dinheiro para o Helder, que eu tenho vários riscos envolvidos aqui de emprestar o dinheiro para o Helder, são eles. O Helder pode perder o emprego, o Helder pode ficar doente e não ter mais salário, o Helder pode morrer, o Helder pode eventualmente desaparecer com esse dinheiro, nunca mais aparecer. Então tem vários riscos ali de o banco não receber esse dinheiro que ele me emprestou de volta. Perfeito? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esses 15% aqui e colocar uma taxa de juros para que todos esses riscos que eu acabei de citar aqui sejam contemplados e, se eventualmente eu não pagar esse empréstimo, se eu não conseguir honrar com esse empréstimo, qualquer parcela, né, quantidade de parcelas que eu tenha paga daquele empréstimo ali, já valeu a pena para o banco. Então, óbvio que ele não vai me emprestar 15%, ele vai me emprestar 5 vezes mais. Então, quando o banco ele fez a minha análise de crédito, ele considerou todos esses riscos que ele corre ao me emprestar dinheiro, perfeito? Então, obviamente, ele vai pegar esses 15% e vai adicionar uns juros que, no cálculo dele, faz sentido ele correr todos esses riscos de me emprestar e, obviamente, também ter lucro. E aí você vai entrar, obviamente, numa discussão ali de que, mas os bancos pagam ali pelos investimentos muito pouco e cobram uma taxa de juros muito maior, né? Você chega a 5, 6 vezes mais do que se paga nos investimentos. Essa discussão é uma discussão que realmente eu não quero entrar aqui, porque ela é bem polêmica. Os bancos poderiam estar cobrando menos? Poderiam, mas quando você olha o índice de inadimplência, ou seja, quantas pessoas não pagam os empréstimos para os bancos, você vê que ela também é muito alta, e aí os bancos usam isso como argumento para falar assim, olha, não dá para cobrar uma taxa de juros mais baixa, porque como pouca gente paga os empréstimos, eu estou tendo prejuízo.
E por outro lado, também você tem ali as pessoas que falam, não, mas se você cobrasse uma taxa de juros mais baixa, talvez as pessoas pagassem mais os empréstimos. Então, é uma discussão que é que nem ali quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha, e é uma discussão então muito complexa, não quero entrar nela. Mas o que você precisa entender é isso, que a taxa Selic, ela referencia todas essas operações de mercado. Então, desde do lado ali do investimento até o lado do empréstimo, né? Então, ela está presente em todas essas operações e ela é a referência. É a taxa para a qual todo mundo olha e fala assim, não, beleza, 15% é a taxa hoje? Ok, então, se 15% é a taxa hoje, para eu emprestar um dinheiro para o Helder, eu tenho que cobrar 60% dele, porque 15% é o que eu iria ganhar se eu deixasse esse dinheiro investido em qualquer outra coisa, e a diferença disso, né, os outros 40% ali, ele considera, 40%, 45%, ele considera que seria o lucro dele ou, obviamente, o risco que ele está correndo de emprestar o dinheiro para mim, porque ele emprestou para mim, emprestou para o João, emprestou para o José, se eu não paguei, o João e o José estão pagando uns juros mais altos porque eu não paguei o meu empréstimo, né? Então, isso tudo está no cálculo do banco ali, mas não vou entrar na discussão ali se é muito alto, se é muito baixo, essa diferença. O que você precisa entender, basicamente, é isso. E aí isso influencia tudo, tá? Juros de empréstimo, juros de cartão de crédito, cheque especial, tudo que você encontra aí de crédito, né? Onde você fala a palavra crédito, ele vai estar presente, né? Então, taxa Selic. E aí, o que é esse gráfico aqui que eu trouxe, né? Esse gráfico também é algo que a gente que trabalha no mercado financeiro adora, né? Colocar gráfico, colocar números, mas aqui é muito simples e eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. Isso aqui é a evolução da taxa Selic ao longo do tempo. Então, essa barra aqui, ela é basicamente a barra de percentual, né? Então, de 0 até 20 aqui, né? E nessa barra aqui embaixo, ó, a gente está falando do tempo, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a taxa Selic, ela é uma taxa que ela está sempre mudando de patamar. Então eu falei que hoje, por exemplo, ela está aqui em 15%, ó, mas ela já foi 10,5% ao ano. Ela já foi 13% ao ano, 13,75%. Ela já foi 2% ao ano. E ela já foi 6% ao ano e ela já foi 14,75%. Essa dinâmica de taxa Selic, dela estar mais alta, estar mais baixa, subir de novo, cair de novo, é um instrumento que o nosso Banco Central utiliza para controlar aquela outra coisinha que a gente falou no começo aqui da nossa aula, a inflação. Então, a inflação, você lembra lá que ela está corroendo o teu dinheiro ao longo do tempo. Só que isso pode acontecer mais rápido ou mais devagar. Isso vai depender da ação do Banco Central. No próximo slide aqui vai ficar um pouco mais claro para vocês, mas o que é importante você entender aqui? Que a taxa Selic, ela não é uma taxa fixa. Hoje, ela é 15%. Mas eu não sei quanto ela vai ser daqui a um ano. Eu tenho previsões, eu tenho projeções que os economistas do mercado, eles colocam aí, usando diversos fatores para fazer esses cálculos. Mas, fato é que a gente nunca sabe exatamente quanto vai ser a taxa Selic no futuro. E é por isso que a gente chama essa taxa de taxa pós-fixada. Se você já assistiu a minha aula de renda fixa aqui, como perder dinheiro com renda fixa, você vai lembrar desse termo que eu falei lá na minha aula. Pós-fixado. Significa o quê? Uma taxa que eu sei quanto ela é hoje, eu consigo olhar para trás e ver quanto ela foi no passado, mas eu não consigo ter uma sensação precisa de quanto ela vai ser no futuro. Eu não sei exatamente quanto ela vai ser, então por isso que ela é pós-fixada, é algo que eu ainda não conheço, eu desconheço. Tá? Então isso que é importante, você tem que saber que a taxa Selic ela tiveram, né, ao longo da história, diversas alterações ali que ocorreram nela, né? E para o futuro isso vai continuar acontecendo. Hoje ela está 15%, já estamos aqui em novembro de 2025, já falando que em 2026 essa taxa pode ser que comece a cair. Então, você já vai entender aqui por que o Banco Central faz isso, tá? Não é sacanagem, não é má fé do Banco Central ficar mudando essa taxa ali para favorecer os bancos, para favorecer alguns intervenientes do mercado, não, tá? Tem uma questão econômica ali por trás disso, tá ok? Bom, agora vamos entender então por que o Banco Central fica mudando a taxa Selic toda hora, tá? Existe um instrumento do Banco Central que chama aqui, ó, política monetária, né? E a política monetária, ela tem vários instrumentos, mas a principal dela é a taxa Selic, que ela usa, que o Banco Central usa para controlar a inflação, principalmente. Então tá bom, vamos entender como é que isso funciona, como é que é essa dinâmica de controlar a inflação através da taxa Selic? Vamos lá. Primeiro, quando a taxa de Selic ela cai, né? Então, estamos agora num patamar de 15%, por exemplo, estamos falando que em 2026 ela pode ser que caia, né? Então, quando ela cai, qual que é o efeito que isso causa no mercado, né? Primeiro, isso vai estimular o consumo, tá? Por que ele estimula o consumo? Em primeiro lugar, porque lembra que a taxa Selic é a referência para tudo que acontece no mercado financeiro, desde empréstimo para investimentos? Então tá, se eu estou falando que a taxa de juros vai cair, significa que os juros cobrados nos financiamentos, nos empréstimos, no cartão de crédito, no cheque especial, nos consignados, ele vai diminuir também. Então, se a taxa hoje está 15% e ela cair, sei lá, para 8%,
Tá bom, então os juros lá do cartão de crédito, que era 400%, já não vai ser mais 400%, vai cair para 300%. Pô, você está falando que os juros do cartão de crédito vai continuar ao ano 300%, é muito alto ainda. Sim, é muito alto ainda, e isso é um problema sério da nossa sociedade, da nossa economia aqui no Brasil. Mas diminuiu, não diminuiu? Era 450, 400, agora está em 300. Diminuiu. Então ele afeta, sim, a parte de cartão de crédito. E onde que está mais importante, mais presente esse impacto da taxa de juros? Ele está muito mais presente nos financiamentos e nos empréstimos. Então, vamos pensar aqui, vamos trazer um exemplo aqui para ficar fácil de entender isso. Taxa de juros Selic 15%. Quero comprar um carro. Né? Acordei um dia, meu carro não funcionou, ou então meu carro está dando muito problema, estou pensando em trocar de carro. Vou lá na concessionária, quero trocar meu carro, pego aqui o meu de entrada e eu quero financiar a diferença do carro novo ali em 20 mil reais. E aí eu descubro que a taxa de juros para eu financiar esses 20 mil reais é uma taxa de juros de 2% ao mês. Opa! Quando eu fiz o cálculo ali, 20 mil, 2% ao mês, vai ficar uma parcela que não cabe no meu bolso. Então o que eu tendo a fazer? Falo assim, não, melhor não comprar o carro agora não, tá muito caro, não vou conseguir comprar, não vou conseguir pagar esse carro. Quando a taxa de juros ela começa a cair, e eu tenho esse mesmo pensamento e vou na concessionária, e a taxa de juros está lá 10%, 9%, eu descubro que a taxa de juros para financiar o carro não é mais 2%. É 1,5%, 1,4%, talvez até 1% ao mês. Aí, aqueles 20 mil que eu ia financiar já começa a ficar uma parcela um pouco mais interessante, ela já cabe no meu bolso. E aí eu vou, então, fazer o financiamento do carro sim. E aí lembra que eu estou estimulando a economia? Por quê? Porque aquele carro com a taxa de juros alta não ia ser vendido. O vendedor não ia ganhar a comissão dele, o cara que fabricou o carro, que montou o carro, também não ia ganhar o salário dele. Então, quer dizer, tem toda uma cadeia ali por trás da venda desse carro que eu estou estimulando quando eu compro. E quando eu não compro, eu estou desestimulando. Perfeito? Então, perceba que quando eu baixo os juros de financiamentos para comprar imóvel também, para comprar carro, para fazer um empréstimo, eu vou consumir. E aí, ao consumir, eu estou estimulando a economia, ok? E aí, a gente tem do outro lado ali, né? Vendo também a questão dos investimentos, né? Então, pensa que eu tenho um dinheiro guardado e a taxa de juros está 15% ao ano. Então, ok, eu deixo meu dinheiro parado, entre aspas, lá no banco e eu estou ganhando 15%. Tá uma taxa de juros excelente, está dando mais de 1% ao mês. Então, ótimo, eu vou deixar meu dinheiro parado lá. Eu não vou tirar o dinheiro para fazer outra coisa com esse dinheiro. Comprar um imóvel, empreender, contratar funcionários, contratar outras pessoas para trabalhar comigo, ampliar o tamanho da minha empresa, comprar imóvel, comprar carro. Eu não vou fazer isso, deixa meu dinheiro lá, ele está quietinho, ele está ganhando bem, né? Eu estou sendo bem remunerado por deixar esse dinheiro lá. Quando a taxa de juros cai, eu começo a pensar, falo assim, pô, se aquele dinheiro está lá no banco, está rendendo tão pouco, não está me pagando tão bem assim, até está pagando ali a inflação, mas não está pagando tão acima da inflação assim, não estou satisfeito com esse investimento ali. Então, quando a taxa de juros está baixa, eu vou me estimular a tirar o dinheiro. Então, aqui, ó, o rendimento dos investimentos sem risco tende a ficar menor. Aí eu tenho duas opções. Ou eu vou procurar outros investimentos no mercado financeiro que tenham mais risco para eu tentar ganhar mais, ou eu vou tirar esse dinheiro e vou consumir com ele. Eu vou gastar esse dinheiro. Tá? Então, estou estimulando a economia. Só que tem um problema. Quando eu estimulo a economia, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu estou injetando dinheiro no mercado. Tem muito dinheiro circulando. O cara que vende carro, não vendia carro nenhum, agora vende um. A taxa de juros cai um pouquinho mais, agora ele está vendendo 2, 3, 4 carros por mês. O que começa a acontecer no mercado como um todo? Um aumento de preços, natural. É natural que isso aconteça. Eu estou vendendo bastante, eu vendo essa caneta aqui por R$1. Ah, mas estou vendendo bastante. Deixa eu aumentar o valor dela para R$1,20 e ver se eu continuo vendendo? Ah, continuo vendendo. Então tá bom. Então eu tive um aumento de 20% no preço da caneta, só porque eu continuo vendendo a caneta. E, obviamente, se eu estou vendendo bastante, de repente eu precisei contratar um funcionário. De repente eu precisei ampliar o meu espaço onde eu vendia essa caneta. Então o meu custo de operação também ficou maior. Então eu não estou aumentando o preço da caneta só porque eu sou sacana. Não, eu estou aumentando porque os meus custos de investimento no meu negócio também aumentaram. Então eu tenho uma tendência gradual de aumento de preços e isso traz o quê? Inflação. Então vê como é um ciclo? Então eu tinha taxa de juros alta. Ninguém comprava nada. Então, na teoria, eu não tinha inflação. Comecei a baixar a taxa de juros, legal, estimulei a economia, as pessoas estão consumindo, as pessoas estão tendo mais emprego, né? O mercado está crescendo. Só que com isso eu trouxe inflação. E aí, em algum momento, o que o Banco Central tem que fazer? Tem que observar a inflação, ver se ela está saindo muito do controle, e aí ele tem que fazer o quê? Aumentar de novo a taxa Selic.
para frear a economia. E aí quando ele freia a economia, o que acontece? Você deixa de ter inflação, ou a inflação fica mais baixa. Tá? Então, você dificilmente, a gente teve alguns casos recentes que a inflação foi negativa, né? Quer dizer, além do preço não aumentar, ele diminuiu, mas é muito raro isso acontecer. O normal é você ter uma inflação ali que está corrigindo os preços a 6%, 7%, e ao invés dos preços começarem a ser corrigidos a 7% ao ano, você começa a corrigir os preços a 3% ao ano. Tá? Então, você diminui a correção de preço, mas a inflação ela é algo que está mais ou menos sempre presente ali na nossa vida. Mas quando eu subo a taxa de juros, então o que eu estou fazendo? Eu estou desestimulando o consumo. Fazendo o quê? Aumentando a taxa de juros de empréstimos e financiamentos. Então lembra que eu conseguia comprar o carro quando a taxa de juros era 1%, mas se eu estou aumentando a taxa de juros, ela começou a chegar perto de 2% de novo, eu já não vou mais querer comprar o carro. E para os investimentos a mesma coisa, lá, os rendimentos dos investimentos sem risco começam a ficar maior. Então, se o banco está me pagando mais, eu deixo meu dinheiro lá no banco, eu não vou gastar ele. E aí eu não estou estimulando, estou desestimulando o consumo, estou desestimulando a economia. E esse equilíbrio, né, o que é o ideal aqui, Helder? Ter estímulo na economia ou ter desestímulo na economia? Na verdade, você tem que ter um equilíbrio. Se você tiver muito estímulo, é aquilo que eu falei. Tá todo mundo empregado, todo mundo ganhando salário alto, todo mundo trabalhando, todo mundo consumindo, a tendência é os preços começarem a subir. E de repente ele começa a subir rápido demais. E é nisso que o Banco Central está de olho. E aí ele tem que tentar desestimular um pouquinho, puxar o freio de mão ali da economia para tentar segurar essa velocidade desse crescimento da economia. Ele quer que cresça. É importante que cresça. O consumo e o crescimento econômico é importante para todo mundo sai ganhando. Mas se ele crescer rápido demais, se ele sair do controle, eu tenho inflação. Então eu posso sair de uma coca de 2 litros direto para a latinha de 200 ml ali, da noite para o dia, né? E isso a gente não quer inflação muito alta. Talvez você que esteja assistindo aí, que seja ali da geração dos anos 80, anos 90, deve se lembrar que você recebia o seu salário e você tinha que ir no mesmo dia no supermercado para comprar as suas compras do mês. Você comprava a compra do mês inteirinho. Por quê? Porque se você fosse lá no dia seguinte, aquele seu salário já não era mais suficiente para comprar tudo que você precisava lá no supermercado. Então, esse momento da economia brasileira era um momento que a gente tinha hiperinflação. Então, quer dizer, o mercado ele estava mega estimulado. Todos os preços subiam muito rápido da noite para o dia. E a gente não quer isso, porque senão o salário das pessoas ele passa a não ter valor muito mais rapidamente e a gente empobrece a sociedade. Se eu desestimulo o consumo, então tá bom, Helder, então vamos desestimular o consumo, Vamos deixar todo mundo sem trabalhar, deixa a taxa de juros alta e toca o barco. Também é ruim, porque se está todo mundo sem trabalhar, eu estou também tendo uma crise, né? Eu estou tendo um monte de gente desempregada, sem salário, eu começo também a ter um aumento da pobreza. Eu tenho que equilibrar. Então é isso que o Banco Central está sempre fazendo, aumentando e diminuindo a taxa de juros, conforme a gente viu naquele gráfico, conforme ele está observando os movimentos da economia. Então agora está em 15%, por exemplo, por quê? Porque ele quer frear a economia, ele quer diminuir a inflação. Na hora que a inflação chegou num patamar que ele acha que é aceitável, ele libera. Então ele baixa a taxa de juros, o estímulo do consumo entra em ação de novo e a gente começa a ter um crescimento da economia, mais emprego, mais salário e assim vai essa dinâmica de sobe e desce. Ficou claro? Taxa Selic, então, e inflação explicadinhos ali no detalhinho, hein? Agora não tem mais desculpa para você dizer que você não sabe o que são esses dois índices de mercado, tá bom? Vamos lá para o próximo que eu vou te explicar agora o que é CDI. CDI também é outra siglinha que vira e mexe aparece aí nos seus reels, nas suas notícias, em tudo que você está acompanhando, tá? E principalmente quando você começa a investir, você começa a ver muito ali esse termo CDI. Vamos lá. Para começar a explicar CDI, eu preciso lembrar Selic, né? A gente acabou de explicar então Selic. Selic e CDI são índices que estão muito próximos um do outro, tá? E aí para você entender CDI, eu tenho que te explicar uma outra coisa. Eu não sei se você sabe, mas diariamente existem entradas de dinheiro nos bancos e saídas de dinheiro nos bancos. Então pensa que, por exemplo, hoje eu fui lá no banco, que eu tenho minha conta, e fiz um saque. O que eu estou fazendo? Eu estou tirando dinheiro do banco. Né? Então, se eu fui lá no banco e fiz um depósito, estou colocando dinheiro no banco. Só que todo dia, milhares de pessoas estão colocando dinheiro no banco e tirando dinheiro do banco. E um mesmo banco, naquele dia, ele pode passar por uma situação onde ele fique superavitário, ou seja, entrou mais dinheiro ao banco, aqui cheio de dinheiro, né? Não tinha nem espaço no cofre. Entrou tanto dinheiro no banco que ele ficou com sobra. Tá lá sobrando dinheiro para esse banco. E o outro banco pode ter tido tantos saques, olha lá, que ele ficou vazio, lá, o mesmo cofrezinho, né, tá lá, ó, vaziozinho, não tem nenhum dinheiro lá no cofre. Então, essa dinâmica ela é diária, tá? Todo dia acontece. Tem banco que tá com um pouco de sobra de dinheiro e tem banco que tá com falta de dinheiro, saiu mais dinheiro do que entrou.
E aí o que que esses bancos eles fazem, né? Bom, se eu tô sem dinheiro, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu vou resgatar o meu investimento que eu fiz lá na casa do João, porque o investimento do banco é empréstimo que ele fez pro João comprar a casa dele, certo? Então ele pode chegar lá no João e falar assim, ô João, seguinte, cara, hoje eu dormi sem dinheiro, me devolve aí o empréstimo que eu fiz pra você, porque eu preciso fechar meu caixa. Ele não pode fazer isso, né? Ele tem um contrato lá com o João, que ele falou assim, não, o João vai me pagar uma parcela até tal data aqui, então ele tem que contar com isso, né? Então o que que o banco pode fazer? Ele pode pedir dinheiro emprestado para o Banco Central e ele também pode pedir dinheiro emprestado para outros bancos, né? E o que que o Banco Central estimula que os bancos façam entre si? Que eles peçam empréstimos entre eles. Por quê? Pedir empréstimo para o Banco Central é um sinal para o Banco Central de que o banco ele não tem crédito com os outros bancos. Ou seja, os outros bancos olham para aquele banco e falam assim, para aquele banco lá não vou emprestar não, porque senão eu não vou ter meu dinheiro de volta. Então, o Banco Central estimula que os bancos emprestem dinheiro entre eles, e se chegar ao ponto de algum banco não conseguir crédito com os outros bancos, aí sim ele vai pedir dinheiro para o Banco Central, e aí já acende uma lanterninha lá para o Banco Central. Fala, opa, esse banco aqui talvez esteja com algum problema de liquidez. Deixa eu olhar a operação desse banco aqui para ver se ele está com algum problema ou não, tá? Então, esse banco que sobrou dinheiro, empresta dinheiro para esse banco que faltou dinheiro. E óbvio, você já viu o banco perder dinheiro? Não, né? Óbvio que esse banco que está com dinheiro sobrando vai cobrar uma taxa para emprestar esse dinheiro para um banco aqui. Ah, André, mas você falou que isso é diário. Então ele empresta por um dia só? É, por um dia só. E ele cobra uma taxa por esse dinheiro dormir lá no outro banco por um dia só. E qual é essa taxa? Ele usa como referência a Selic, de novo, né? Então, lembra que a Selic é a taxa básica, é a referência para todas as operações do mercado financeiro. Então ele usa a Selic como referência, mas ele cobra um pouquinho abaixo da Selic. Então, digamos que a taxa Selic, que hoje é 15%, o CDI vai estar em torno ali de 14,90%. Então a diferença é muito pequena. Então, tecnicamente, existe uma diferença entre taxa Selic e CDI. Mas para você, que é um investidor que está começando agora, que está começando a aprender, para você, na sua cabeça, para você rememorar o que é CDI, você pode considerar que Selic, quando você ouve que Selic é 15%, e CDI, a taxa é praticamente a mesma coisa. É de 15 para 14,90. A diferença é muito pequena. E o que é o CDI, então? O CDI nada mais é do que a média da taxa dessas operações entre os bancos. Então, um banco empresta para o outro num dia, depois tem a operação inversa no outro dia, e isso vai gerando uma taxa de juros, né? Porque eles estão cobrando uma taxa entre eles ali. Então, essa média de taxa de juros, que, de novo, como a Selic é usada como referência, então vai ficar muito próximo da Selic, essa taxa de juros, isso é o CDI. Então, o que significa CDI aqui? É o Certificado de Depósito Interbancário entre bancos. Ou seja, é a taxa média de empréstimos que os bancos estão fazendo entre eles. Ok? Então, Selic e CDI, de forma técnica, é isso. De forma básica, para você usar no seu dia a dia como investimento, você considera que CDI e Selic basicamente são as mesmas coisas, tá? Porque é muito próximo a taxinha ali, tá bom? Então, explicado aqui Selic, explicado CDI, explicado inflação. Tá ficando fácil essa aula aqui, hein? Vamos para a próxima. Agora, para finalizar a nossa aula aqui, eu trouxe alguns exemplos de CDI. Porque outra dúvida que é muito recorrente também, que muita gente me pergunta, é o que significa aquele negócio que eu vejo lá no meu banco, que é 100% do CDI, 90% do CDI, 110% do CDI. Tá? Então, você já entendeu o que é CDI, que é uma taxa que é muito próxima ali da Selic, e legal, isso ficou claro para você. Mas agora vamos tentar entender, então, o que é esse 100%, 90%, 85%? Então vamos lá. Eu peguei aqui um exemplo de 10 mil reais, né? Taxa CDI hoje é 15%, então, tá? CDI, eu arredondei aqui, lembra que CDI é sempre um pouquinho abaixo da Selic, se a Selic tá 15, então a CDI seria 14,90, mas aqui eu arredondei para a conta ficar fácil de entender, né? Cheguei lá no meu banco com 10 mil reais, encontrei lá uma LCA, então, que paga 110% do CDI, né? Então qual que é a conta aqui? A conta é super simples, né? 15, que é a taxa Selic hoje, 15, tá? Então, que é a taxa que eu tenho, vezes 110%, tá? Então é 15 vezes 1,1, tá? Isso aqui é a calculadora que você encontra aí em qualquer computador, tá? 1,1. E aí, então 15 vezes 1,1 é igual a 16,50. Então, aqui, ó, foi o número que eu encontrei aqui, tá vendo? Então, essa conta, ela é relativamente simples, mas as pessoas, às vezes, elas se confundem por causa do número ali, 110%. Peraí, mas como é que eu ganho 110% de alguma coisa? Estou ganhando 10% a mais? Então, qualquer conta que eu tenho que fazer é 15 vezes 10%? Não, a conta é essa. 15 vezes
110, e aí você aperta o botãozinho de porcento aqui, que aí ele transforma o 110 num número que você vai depois multiplicar pelo 15 e aí você vai chegar no resultado final que você quer. Então, se eu investir nessa LCA desse banco, com a taxa CDI hoje de 15%, e ele está me pagando 110% do CDI, significa que naquele um ano, naqueles 12 meses, eu vou ganhar 16,50. Ah, Helder, mas e se a Selic mudar? Se a Selic mudar, você vai estar ganhando uma taxa de juros daquele dia em diante menor ou maior do que aquela que tem vigente. Então, vou dar um exemplo aqui. A taxa Selic saiu de 15 e caiu para 10. Isso não acontece, tá? É difícil de cair assim tão bruscamente. Mas ela vai caindo devagarinho, mas só para fins didáticos aqui. Caiu de 15 para 10. Até aquele momento, tudo que eu ganhei no meu investimento, eu ganhei baseado nos 15%. A partir do momento que a taxa Selic é 10, ela não é mais 15, daquele dia em diante, eu vou ter só que refazer a minha conta, né? Que é essa aqui, ó. Agora não é mais 15, agora é 10 vezes 110% igual. Então, a partir de agora, eu não estou mais ganhando 16,5% ao ano. Eu estou ganhando 11% ao ano. Tá? Depois tem uma continha para você transformar isso aqui em essa taxa em meses, essa taxa em dias, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Aqui eu quero que você entenda o conceito do que é 110% do CDI ou outros parâmetros que a gente tem ali. Ó. Quer ver? Eu vou trazer outro exemplo aqui agora. Abri lá a corretora, abri lá meu banco. De novo, eu tinha 10 mil reais para investir, só que dessa vez eu não encontrei mais um LCA pagando 110% do CDI. Eu encontrei um LCA pagando 90% do CDI. Ou seja, 15%, que é a taxa CDI hoje, vamos fazer de novo aqui a conta, né? Olha lá, 15 vezes 90% igual 13,50, tá vendo? Então, se eu tenho um LCA pagando 90% do CDI, significa que eu não vou ganhar 15% ao ano, não vou ganhar 16,50 ao ano, eu vou ganhar 13,50 ao ano. Então, entendeu agora como é que funciona essa dinâmica do percentual do CDI? Então, é um percentual que é aplicado a essa taxa aqui do CDI. Então, isso está mudando constantemente. Então, obviamente que você tem que saber quanto que é o CDI, quanto que é a Selic, né, pelo menos, para você saber mais ou menos quanto que você vai ganhar. E, de novo, isso não é fixo, isso não é uma taxa pré-fixada, é uma taxa pós-fixada. E aí aqui eu trouxe os exemplos, né, numéricos, né? Então, 10 mil aplicado a 16,50, então vai me dar 11.650 em um ano. E os mesmos 10 mil aplicado num LCA de 90% do CDI, vai me dar aí 11.350 ao ano. Ou seja, eu ganhei 1.350 aqui, 1.650 aqui. Ah, a diferença é muito pouco, então nem vou olhar para isso. Cuidado! Ao longo do tempo, isso, né, lembra dos juros compostos, também é uma aula que eu vou daqui a pouquinho colocar online aqui para vocês verem no YouTube também. Juros compostos, quando o tempo vai passando, juros sobre juros, isso dá uma diferença muito grande lá na frente. Então, esses pequenos 300 reais que tiveram de diferença aqui, pode parecer pouco, mas pensa que pode ser ali, ó, 300 reais já paga aí praticamente o almoço de um mês inteiro, né? Então, pensa bem nisso, tá? Então, é importante conhecer esses números aqui. Agora, para finalizar aqui, eu trouxe um último exemplo, que é aquilo que eu falei, né? A Selic caiu. E agora? Agora eu tenho uma nova realidade de Selic. Né? A Selic caiu lá, o CDI hoje é 10%. Né? Então, eu refiz aqui a mesma conta lá, 10 mil, agora o LCA não tá pagando 90% do CDI também, mas a taxa Selic não é mais 15, agora ela é 10. Então a conta que eu tenho que fazer é 10 vezes 90%, vai me dar 9% ao ano, ou seja, aplicar 10 mil nessas condições aqui vai me dar um retorno de 10.900 reais de lucro no ano. Então, olha só a grande diferença que eu tenho aqui, ó, de 11.650 para 10.900, já começou a ficar ali um pouco mais diferente, um pouco bem mais baixo ali o meu rendimento, tá? Então, conhecer isso é importante para começar a investir, tá? Isso aqui, lembrando, é taxa pós-fixada, e aí você tem ali as outras condições, eu explico na aula de renda fixa que a gente tem aqui, a questão de pós-fixado, pré-fixado, ativos híbridos, acho que para essa aula aqui, ela já ficou até grande demais para o conteúdo que eu estou passando aqui. Você entendeu então nessa aula? Inflação, Selic, CDI e como usar essas informações para fazer os seus primeiros investimentos ali que estão atrelados a CDI ou a Selic. Tá bom, gente? Obrigado aí, ó. Não esquece, curte, compartilha, comenta e se inscreva aqui no canal. Toda semana eu vou colocar um videozinho novo aqui ensinando alguma coisa legal para vocês. Esse conteúdo aqui acho que ficou muito bom e com certeza aceito o feedback de vocês aí pra gente estar melhorando sempre, tá? Obrigado aí, até a próxima.